Quem não quer ser livre? Quem não quer ser livre? Vamos falar sobre esse tema, seja livre. Porque se tem uma coisa que Deus conquistou para nós, é a nossa liberdade, tá? Deus deseja que você seja livre em todas as esferas da sua vida. Bom dia, Leda. Bom dia. Deus deseja que eu e você, que nós sejamos livres em todas as esferas da nossa vida. Bom dia, Giza. A Giza tá junto com a Leda. Vamos falar sobre esse tema. Seja livre, tá? Gente, eu tô muito feliz. Feliz pela tua vida, feliz pela tua presença, feliz porque você tá aqui e hoje você vai atingir um conhecimento, você vai alcançar um conhecimento e o conhecimento nos liberta. Você quer ser livre? Tem uma coisa, só tem uma coisa que separa você da tua liberdade. Tem uma coisa só que pode impedir você de ser livre. É o conhecimento. Porque se você conhecer uma verdade acerca daquilo que está aprisionando você hoje, qual é a tua prisão? Fala para mim. Qual é o nome do cativeiro que você está vivendo? Fala para mim. O cativeiro que você está vivendo, em que nível que é? Que esfera que é? É no teu casamento? É na tua saúde? É nas tuas finanças? Qual é o nível de cativeiro que você está vivendo? O que é que está aprisionando você? Quando o conhecimento chegar nessa área, o conhecimento vai te libertar. Gente, eu quero dar um testemunho meu aqui, contar uma história para você. No ano de 2009, o meu filho, ele começou a ter convulsões, tá? E aquilo estava me roubando a paz. Aquilo para mim era uma prisão. Eu me sentia dentro de um cativeiro. Porque eu já estava indo bem no meu casamento, no meu ministério, nas minhas finanças. Eu já tinha um certo nível de liberdade, tá? Na minha vida familiar, na minha vida financeira. Eu já conseguia comprar o que eu queria. Eu já tinha conquistado um nível de autoridade no meu ministério. Eu já tinha sido ungida pastora. Então, alguns sonhos já tinham se cumprido na minha vida. E de repente meu filho adoece. E aí passa-se 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. E aquele cativeiro estava me adoecendo também. A doença do meu filho estava me adoecendo. E eu já tinha orado, eu já tinha clamado. O meu filho, ele já estava... Sabe quando você pede tanta oração por alguém, pelo teu filho, que ele já estava ficando com a cabeça achatada de tanta oração que eu pedia. E o meu filho continuava doente, continuava enfermo, continuava tendo convulsão, cada vez pior. Cada vez que eu levava meu filho no médico, eu voltava com um diagnóstico pior. Cada vez que eu buscava o conhecimento, a medicina humana, a medicina ia colocando mais medo, e o meu filho cada vez pior. E eu pedia oração, eu trazia na nossa igreja homens que ministravam sobre cura. Então assim, pensa, sabe aquelas pessoas mais top que é usado por Deus com cura, com poder, com milagre? Um exemplo, pastor Nelson Braido.
Ele é muito usado com dom de cura. E ele já tinha orado pelo meu filho, várias pessoas da equipe dele tinham orado. Jânio César, não sei se você já ouviu falar, o Jânio César é aquele pastor que orou pela Bianca Toledo, quando ela estava lá, apodrecendo em vida. Jânio César foi lá e orou pela Bianca Toledo, e a Bianca Toledo, ela recebeu cura instantânea no hospital. Foi curada instantaneamente. Então até o Jânio César a gente trouxe aqui na igreja para ministrar cura. Muitas pessoas foram curadas. E eu pedi para ele orar pelo meu filho, e mesmo assim o meu filho estava cada vez pior, cada vez pior. E aí numa tarde, fim de inverno, eu orei. Fim de inverno não, era começo. Não. Enfim, era uma tarde comum, uma tarde bem fresquinha, ensolarada. Eu falei, Deus, eu sei que o conhecimento liberta. Eu sei que se eu receber uma palavra de cura, o meu filho vai ser curado. Eu preciso de uma palavra, de uma certeza que vem do Senhor, para que o meu filho seja liberto dessa enfermidade. E nessa tarde ensolarada, eu terminei de limpar a minha cozinha, tava tudo, eu lembro que naquele dia estava tudo em ordem. A casa estava limpa, as janelas estavam abertas, entrava muita luz dentro da minha casa. Um vento fresco entrava do mar. Eu morava bem de frente para o mar, na primeira rua ali na avenida. Hoje eu moro na terceira rua da praia. Ainda recebo aquele ar fresco, frio, porque eu moro bem de frente, né? Minha casa dá de frente para o mar aqui. Se eu olhar aqui para minha esquerda, o mar tá bem aqui de frente, tá? E aí, eu morava bem pertinho do mar e eu sentia aquele vento frio, aquela brisa fresca. E ali, recebendo aquele vento que simboliza o Espírito Santo, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra, porque eu não aguento mais viver nesse cativeiro, vendo o meu filho trancado dentro de um quarto. E eu preciso de uma palavra, me dá uma palavra. Sabe, igual o centurião? O centurião, ele foi até Jesus e ele falou assim, me dá uma palavra. Jesus falou, eu vou com você. Ele falou, Jesus, eu sei que uma palavra na tua boca ou na minha boca tem o mesmo poder. Você sabia que a palavra de Deus na boca de Jesus, na boca do centurião, na minha boca ou na sua boca tem o mesmo poder? E o centurião precisava de um milagre. E eu naquela tarde precisava de um milagre. E talvez você hoje precise de um milagre. Talvez você está num cativeiro, como aquele centurião estava, como eu estava. E eu me lembro que eu sentei e eu abri esse iPad aqui. Abri o meu iPad, que agora está velhinho. Mas eu abri ele em cima da mesa. E eu falei, Deus, me dá uma palavra que liberte o meu filho do cativeiro. Eu precisava de um conhecimento. Eu estava na ignorância. Qual era a ignorância que eu estava? Até aquele momento na minha vida, isso já tem uns 10 anos, até aquele momento, sabe qual era a verdade que eu conhecia? Eu conhecia um Deus que castigava, eu conhecia um Deus que pesava a mão, eu conhecia um Deus carrancudo, eu conhecia um Deus que olhava para mim só para ver os defeitos, para ver onde que eu estava falhando, para depois me castigar. O Deus que eu conhecia, ele era carrancudo. O céu que eu conhecia era monocromático. Eu acreditava que o meu filho estava enfermo por conta de algum erro que eu tinha cometido, ou meu marido, de algum pecado. Eu achava que o meu pecado tinha o poder. Mesmo como filha de Deus, sendo filha de Deus, eu achava que Deus estava me castigando. Era esse o Deus que eu conhecia.
Era esse o nível de ignorância que eu andava. Olha como era a minha mente. Eu levava o meu filho para a oração e eu pensava, se Deus quiser, o meu filho vai ser curado. E aí fica uma pergunta, será que Deus não queria curar meu filho? Porque muitas pessoas que iam orar pelo meu filho, que oravam por ele, diziam isso. Se Deus quiser, Deus vai curar. E se Deus não quiser? Se Deus não quiser, ele vai viver o resto da vida dele tendo convulsão. E se Deus não quiser, ele vai morrer com essa enfermidade? Meu filho foi diagnosticado com uma vasta área cística no cérebro, no lado esquerdo. E ele estava quase morrendo. Era muito sério o que ele tinha. Mas naquela tarde eu falei, Deus, eu não aguento mais esse cativeiro. De acreditar que a qualquer momento meu filho pode morrer. E eu me lembro que naquela época, eu acompanhava pessoas que pensavam como eu. Eu me lembro de um rapaz de uma cidade que eu não vou falar o nome. Ele era filho de um pastor, como o meu filho. E naquele ano ele também adoeceu. E naquele ano eu vi o desespero daquela família, daquela igreja, orando por aquele rapaz. E eu vi eles falando, se Deus quiser ele vai ser curado. E sabe o que aconteceu? Aquele rapaz morreu com aquela enfermidade. E o pior, as pessoas diziam que era a vontade de Deus, que aquele moço morresse com aquela enfermidade. E eu comecei a dizer, Deus, eu não acredito que é isso que o Senhor quer para o meu filho, que o Senhor tem para o meu filho. Por mais que as pessoas falavam que aquela enfermidade era algo que Deus havia colocado, que aquela enfermidade que meu filho tinha pudesse ser uma forma de que Deus estava castigando a minha família por um pecado que nós tivéssemos conhecido. Olha o nível de ignorância que nós vivíamos. Nós acreditávamos em um Deus que pesava a mão sobre a nossa cabeça. E aí naquele dia eu falei com Deus. Eu falei, Deus, a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Qual é a verdade que eu preciso conhecer para tirar o meu filho desse cativeiro, dessa enfermidade? Para que o meu filho pare de ter convulsões. E aí me veio muito forte Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, transformai-vos pela renovação da mente, para que possais conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me veio muito forte Romanos 12, 2, que diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que eu não estou vivendo nada de bom, nada de agradável e nada de perfeito? É óbvio que se não está bom, não está agradável e não está perfeito, é óbvio que eu não estou vivendo a vontade de Deus. E esse versículo de Romanos 12, 2, que fala da vontade de Deus, esse versículo, ele me intrigava. Porque esse versículo, ele é muito claro. Ele diz assim, transformai-vos aqui fora pela renovação da mente. E através da renovação da minha mente, eu poderia conhecer. E esse conhecimento me libertaria. Aí sim, eu conheceria a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Meu filho estava aprisionado dentro de uma gaiola, dentro de uma enfermidade. A vida, a saúde dele, essa esfera estava aprisionada. E aí eu tive que entender que o conhecimento que eu tinha de Deus era muito pouco. Eu havia nascido de novo, eu era filha de Deus, mas eu era um bebê na fé.
E o fato de não ter crescido, de ter nascido e não ter crescido em Deus, me alimentado da verdade como ela é, não a minha verdade, porque a minha verdade era que Deus castigava. Eu não entendia que o que eu estava vivendo era a consequência dos meus erros, era a consequência de uma mente enclausurada. Eu não entendia que o meu sofrimento era consequência da minha ignorância. E será que o teu sofrimento hoje não é isso? Talvez você tenha jogado nas costas de Deus uma culpa que Deus não tem. Você tem dito que você está vivendo e que o que você está vivendo é a vontade de Deus. Mas nada mais é do que a consequência da tua ignorância, da tua falta de conhecimento. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. As Escrituras, a Bíblia, ele não é só um livro grosso, espesso, mas é um livro muito profundo. Será que o que nós estamos vivendo hoje não é consequência da nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância acerca da vontade de Deus que é boa, que é agradável, que é perfeita? Será que nós temos acreditado, o nosso sistema de crença está firmado naquilo que Deus falou acerca de nós? Ou as nossas crenças estão firmadas naquilo que o Jornal Nacional está dizendo? Será? Será que nós temos olhado mais para as notícias do que para aquela verdade que é eterna? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra não vai passar. Essa crise que a gente está vivendo mundial, a gente não, né? O mundo está vivendo. Crise sanitária, crise na saúde, política, porque essa crise começa na política. Sabe? Os políticos estão brigando entre si e usando um vírus para estabelecer um caos, para dividir a população, porque reino dividido não subsiste. E muitas pessoas estão caindo nessa armadilha. Não pense que a televisão é tua amiga e que ela genuinamente quer informar você com algo bom. Mas ela quer informar. Você sabe o que significa informar? É colocar dentro de uma forma. A mídia quer que você pense como ela pensa. A mídia quer que você acredite de acordo com aquilo que ela acredite. Ela quer usar um método, ela quer te informar, mas só existe uma forma que nos fará livre. É a forma que nos formou. Nós fomos formados em Deus e a palavra dele, quando o conhecimento chega, ele nos liberta. Fica tranquila. Saiu ali uns sorrisinhos e a pessoa falou: perdão, foi sem querer. Fica tranquila. O conhecimento é algo que nos liberta. Meu filho estava cativeiro de uma enfermidade e o meu filho estava morrendo e eu e meu marido estava morrendo junto, a minha família, meu ministério, estava tudo morrendo junto, porque nós acreditamos em um Deus que faz. Nós cremos em um Deus de milagre, mas a gente precisa crer sem duvidar com o nosso coração. E o nosso coração estava machucado. E aí Deus me levou para Gálatas 4:1, que diz que não basta ser filho de Deus. Você sabia que não basta você ser um filho de Deus? Você tem que nascer, mas você tem que se alimentar e você tem que crescer. Sabe o que diz Gálatas 4:1? Que enquanto o herdeiro é menor, em nada ele difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Vou falar de novo, o herdeiro menor é igualzinho um escravo, em nada difere, mesmo sendo senhor de tudo. Aí eu te faço uma pergunta: você tem vivido como um escravo?
Mesmo sendo Senhor de tudo? Mesmo sendo um filho de Deus? Sabendo que você tem direito e herança, você tem o nome de Jesus. Você tem um nome e um sobrenome. Você faz parte de uma família real. A semana passada nós falamos sobre realização, sobre conquista. Somos filhos de Deus. E não combina mais viver como um escravo. Já não combina mais. Tem coisas que não combinam mais com o filho de Deus. Qual é a gaiola que te prendeu? Qual foi a crença que te prendeu? Porque a minha crença era uma delas, que Deus castiga, que Deus faz adoecer. Agora, se Deus é o meu problema, aonde está a minha solução? Deus queria curar meu filho, Ele queria. Mas mais do que curar o meu filho, Deus queria curar a minha mente. Porque aquela gaiola que nós estávamos, não foi Deus que nos colocou. Fomos nós que entramos lá. Foram as nossas crenças, o meu medo, o que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais temia? O que eu mais temia era uma enfermidade, era uma doença. Eu temia que os meus filhos adoecessem. O que eu mais temia me aconteceu. E eu fui parar dentro dessa gaiola. Meu filho ficou enfermo. Agora, Deus queria mudar a minha circunstância? Deus queria. Mas se Deus curasse o meu filho e mudasse a minha circunstância, Ele ia interromper um processo na minha vida. Porque aquilo que eu não tinha aprendido com a palavra, porque toda a escritura ela é grossa, mas ela é profunda também. Toda a escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Sabe o que Paulo escreveu para Timóteo? Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar, nos corrigir e nos fazer andar no Espírito. Mas quando a gente não tem sabedoria para ser ensinado pela palavra, a gente vai aprender quebrando a cara, a gente vai aprender através do sofrimento. E aquele sofrimento que eu passei com meu filho foi algo pedagógico. Deus queria mudar a minha circunstância, Ele queria. Mas mais do que isso, Ele queria mudar a minha mente, a minha natureza. Ele queria que eu, a partir de então, aprendesse com aquele sofrimento, não que Ele tinha mandado sobre a minha vida, mas que Ele permitiu. Aquele sofrimento que eu atraí. O sofrimento que você está vivendo não foi Deus que mandou, Ele permitiu, porque foi você que atraiu. A gaiola que você vive hoje, financeira, na saúde, na família, nas relações, é a gaiola que você entra. E hoje Deus me colocou aqui para abrir a tua gaiola. Conhecimento liberta. Você vai entender hoje que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E se você não está vivendo, no mínimo, no bom, é porque você não está vivendo ainda a vontade de Deus. Naquele dia, naquela tarde, fresquinha, geladinha, eu abri o meu iPad e eu falei, Deus, coloca um homem aqui, de Deus, uma palavra, homem, mulher, seja lá o que for, para abrir a minha gaiola para que eu possa ser livre, para que o meu filho seja livre. E Deus me colocou uma palavra de fé, fé de certeza. Fé é certeza do que você espera, é a convicção de um fato que você não viu. E aquilo que eu nunca tinha aprendido em igreja nenhuma tinha me ensinado, que Deus é Pai, que Ele é livre, que Ele comprou, pagou um alto preço pelo meu livramento, mas também pela minha libertação. Eu fui aprender sobre a realidade da nova criatura, sobre a nova natureza. A Bíblia diz que o cão,
ele volta a comer o vômito. E a porca lavada, ela volta a rolar na lama. Eu queria que Deus mudasse a minha circunstância, mas eu não queria que Deus mudasse a minha natureza. Eu ainda tinha a natureza do velho homem. Eu ainda agia como um cão que voltava a comer o vômito. O cão volta para o vômito. Você sabe, quando essa palavra forte, que diz que a porquinha volta a rolar na lama, está falando da gente. Quando a gente ainda não tem uma natureza de filho de Deus, quando a nossa natureza é humana, carnal, a gente sempre vai voltar para a nossa origem. Eu era como uma porquinha lavada, sabe? Dentro da igreja, tomada banho, passado perfume, com um colarzinho de pérola no pescoço. Mas toda vez que eu via um lamaçal, eu queria voltar para lá, sabe? O lamaçal do mundo, da reclamação, da murmuração. Eu não estou falando de voltar a prostituir, fumar, beber. Não, mas isso aí é o de menos. Porque o pior pecado, você pensa que o pior pecado é o da prostituição, da mentira? Não é. O pior pecado é o da incredulidade. Sabe por quê? Porque a incredulidade, ela abre porta para todos os pecados. A incredulidade faz você reclamar, faz você murmurar, faz você ter ódio, faz você ter raiva, inveja do que os outros têm. Você olha dentro da igreja, você vê as pessoas prosperando, enriquecendo em todas as áreas e você sente inveja mesmo estando dentro da igreja. Sim ou não? E aí a gente diz, ai, que inveja santa. Não é. Porque o mesmo nível de libertação, de livramento, de prosperidade que Deus tem para o outro, Ele tem para a gente. E qual é a diferença? O outro creu. Pessoas que não é tão santa como eu e você, que não ora e não jejua e não faz tudo que muitas vezes a gente faz, mas a pessoa recebe. Recebe por quê? Porque é humilde, porque acredita. Basta crer. Aquele que crê sem duvidar com o coração, recebe. E eu parecia uma porquinha lavada, que volta e meia, estava dentro da igreja, estava dentro ali, na frente das pessoas, me comportando, como uma porquinha lavada. Mas lá no fundo do meu coração eu murmurava, eu vivia em volta de um lamaçal. Dentro aqui, ninguém via, mas Deus via. Eu queria que Deus mudasse a minha circunstância, mas na verdade Deus estava permitindo aquele sofrimento para que eu clamasse. O que eu não tinha aprendido com a palavra, eu estava aprendendo sofrendo. Aprendemos sobre unidade, sobre união. Nunca nós fomos tão unidos dentro da família quanto quando meu filho ficou doente. Mas Deus quer me ensinar através do sofrimento? Não, Ele quer me ensinar pela palavra dEle. Eu tenho que entender que Deus tem um começo, um meio, um fim. E o que estava me impedindo era a minha mente confusa. Uma mente confusa faz você viver dentro de uma gaiola, dentro de um cativeiro, aprisionado. Mas uma mente renovada, a Bíblia diz assim, olha, transformai-vos aqui fora. O que tem para transformar aí fora? O que você quer transformar? É na tua vida profissional, ministerial? O que você quer transformar aí fora? Transformai-vos pela renovação da mente. Essa mente confusa, e você fica assim, rodando no deserto, perdido no deserto. Você sabe até quando você vai ficar nesse lugar? Até quando você quiser, porque Deus respeita a sua vontade. O dia que você bater na mesa e dizer, eu quero mudança, Deus vai mudar a história da sua vida. O dia que você decidir, não, eu nasci de novo. Se você não nasceu, você tem que nascer de novo. Porque senão a tua vida vai ser um circo. Um dia é porquinha lavada, em cima do sofá, vendo TV. No outro dia, tá rolando na lama. Um dia tá dentro da igreja, limpinho, cheirosinho, perfumado. Querendo Deus, mais de Deus, né? E no outro dia, vai querer rolar e se comportar como um mundano. Pior pecado
é o da incredulidade. Jesus disse: eu vou subir para que eu envie o meu Espírito. O meu Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram. Esse é o pior pecado, que o Espírito Santo quer nos convencer. Do pecado quando a gente não crê, quando a gente não acredita. Tá? Então tudo que Deus deseja hoje é encontrar em nós um coração decidido, que deseja, que quer. O dia que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e o Espírito Santo vem morar dentro de você, você nasce de novo. Tá, nasceu? Beleza. Vai continuar a beber? Vai continuar chorando? Ou vai se alimentar e vai crescer? Espiritualmente falando. O herdeiro menor é igual a um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Estou trazendo um alimento e o alimento, por uns dias aqui, vai ser um alimento pesado. Vou dar bronquinha em vocês, mas é uma bronquinha do bem, para te tirar dessa gaiola. Gente, nós vamos sair da escravidão. Vamos sair da escravidão, tá? Ontem no culto eu falei sobre uma novidade. Tá para nascer um sonho meu que eu estou realizando junto com a doutora Ludoana. Quem conhece a Ludoana? Aquela psicóloga linda que mora lá na Inglaterra. Junto com a Ludoana, nós estamos escrevendo, montando uma mentoria, um curso que vai ajudar você em um processo. Mas antes de entrar nesse curso, esses dias que antecedem, nós vamos preparar você para essa mentoria, tá? Então vale muito a pena você estar conosco todas as manhãs. Amanhã a Ludoana já vai entrar comigo para a gente estar falando sobre esse processo de ser livre, tá? Você nasceu de novo? Então deixa eu mostrar um mapinha aqui. Deixa eu mostrar um mapa para você. Vou virar a tela, tá? Para que você possa ver o meu mapa aqui. Então, nós somos isso aqui, né? É uma hierarquia. Deus, e aqui está o nosso espírito, nascido de novo. Então, Deus governa sobre o nosso espírito. Isso aqui é nível de governo, é uma hierarquia de governo. Deus, ele governa sobre o espírito que nasceu de novo, tá? O espírito, ele tem 3 aspectos. O espírito vivo: intuição, comunhão e consciência. O espírito vivo. Você tem um espírito. Aliás, você é espírito. Você é espírito. Você possui uma alma e você habita em um corpo. A tua alma tem 3 aspectos também, que é mente, emoção e desejo. O seu corpo também se divide em 3. Olha como nós somos trinos: cabeça, tronco e membro. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui, a tua mente, a tua mente tem o poder de te aprisionar, tá? Vamos ver se você tem uma mente renovada ou se você tem uma mente confusa. Só tem um jeito de você ser livre: através da sua mente. A tua mente é renovada ou tua mente é confusa? Romanos 12:2 é o requisito. O requisito para você viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é conhecendo essa verdade, tá? Qual é a verdade sobre você? Que a vontade de Deus, ela tem 3 níveis. A vontade de Deus tem 3 níveis. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E você tem que escolher se você vai viver a vontade de Deus, tá? Então a tua mente pode estar confusa acerca disso, tua mente pode ser renovada.
Gálatas 4:1 diz, né, que você pode ter nascido de novo e continuar com a mente de escravo. Gálatas 4:1 diz que enquanto o herdeiro, o filho de Deus, é menor, ele é igualzinho um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. E aí a pessoa vive dentro de uma gaiolinha. Deus, ele quer mudar essa circunstância? Ele quer. Deus quer mudar. Mas só tem um jeito, mudando você. Porque se Deus mudar a sua circunstância e não mudar você, você volta para lá. Deus precisa mudar a tua mente e fazer você entender que esse lugar aqui não combina mais com você. Você está entendendo? Deus precisa renovar a tua mente, tá? Ele precisa restaurar uma nova natureza. Uma nova natureza. O cão, ele sempre vai voltar para o vômito. A porca, ela sempre vai voltar para a lama. E às vezes é essa natureza que nós temos. Uma velha natureza. De sempre voltar aqui, ó, para a gaiolinha. Se nós temos mente de escravo, a gente sempre vai voltar para cá. E é isso que Deus não quer. Sabe, quando nós temos uma mente renovada, nós temos que entender que tem um começo, tem um meio e tem um fim. A Bíblia diz que Deus põe fim na nossa guerra, tá? Essa guerra que você está vivendo, Deus quer colocar um fim. Talvez a tua mente está confusa. Talvez, olha aqui, ó, talvez você seja esse aqui. Uma mente confusa. Você até sabe que Deus tem um alvo, você tem objetivos, mas a tua mente está assim, ó, toda confusa. Você não sabe por onde começar. Muitas vezes a tua vida é como, sabe aquele novelo que o gato brincou e você não sabe onde é que está o começo, meio e fim? Quem aí já? Ou quem nunca? Quem já ou quem nunca viveu isso aqui, ó, esse quadro? Talvez esse seja o quadro da tua vida. E Deus vai permitir que você fique aqui. Porque Deus respeita. Deus, a Bíblia diz que Ele está na porta do nosso coração batendo. Se alguém ouvir e abrir, você decide se você vai abrir. Ele vai entrar para endireitar a tua vereda. Porque se você continuar com essa mente confusa, você vai nascer, crescer e morrer aqui, ó, com mente de escravo. Tá? Então, Deus te deu livre-arbítrio e é você que decide, sabe? Um start e dizer assim, não, eu quero viver esse processo aqui, ó. Eu quero que Deus governe o meu espírito, mas eu quero que através do meu espírito, que tem intuição, que tem comunhão, que tem consciência, sabe, esse espírito que tem uma consciência firmada em Deus, eu quero ser governado pelo meu espírito reto. Eu quero que meu espírito governe sobre a minha alma. Que ele domine, o meu espírito domine sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, sobre o meu desejo. Eu quero ter autoridade espiritual sobre isso aqui. E essa autoridade tem que começar na minha mente. O que é mente? É pensamento. Sabe os seus pensamentos, a sua imaginação? Como você imagina, você é. Como você imagina, você é. Agora você é assim? É isso aqui que você imagina? É isso aqui que você quer? Não. Então Deus tem que restaurar esse filminho que passa na nossa cabeça. Se Deus mudar a nossa mente, Ele vai mudar as nossas emoções. Se Ele mudar as nossas emoções, Ele vai mudar o nosso desejo. Tá? Então, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para dar para nós o fim que nós desejamos. É tempo de pegar a imaginação e começar a nos ver assim, tá? Aonde que você tá? Qual é o nível de escravidão que você está vivendo? Qual é o nível aqui, ó, de gaiolinha que você está vivendo? Tem um nível. Tem pessoas que estão no Egito. Tem pessoas que estão no Egito.
Tem pessoas que já saiu do Egito, já está aqui no meio do caminho. Mas você não pode ficar aqui nesse deserto. Você tem que entrar na terra que Deus te prometeu. Tudo que você precisa é você dar um start. É você dizer assim, não, eu quero, eu desejo viver essa história. Sabe? Deus quer te tirar daqui, dessa mente confusa, e Deus quer te colocar aqui, em uma mente renovada. Não importa se você está no Egito. Se você está no Egito, vivendo como um escravo, porque Egito é lugar de escravidão. Você pode até estar lá no Egito, mas como que você está? Você está conformado com a vida que você está levando? Eu coloco aqui sempre esse processo do emagrecimento. É igual emagrecer, né? Às vezes a pessoa está aqui, mas ela quer estar aqui. Já coloquei até casado aqui, né? Em família. Vivendo a promessa de Deus, tá? Então você até pode estar no Egito, mas você reconhece que você está no Egito? Não é tempo de você dizer assim, eu não quero mais viver aqui. Não é tempo de você sair para o deserto, mas não sair para o deserto assim, sem direção. Você sair para o deserto sabendo que tem uma nuvem de poder sobre a tua cabeça, que Deus está com você, que você tem pessoas que estão indo. Ninguém saiu lá, o povo não saiu sozinho do deserto. Tinha Moisés, tinha lá os irmãos, né, os hebreus, eles foram juntos. E quem permitiu Deus de transformar, de renovar a mente, entrou na terra prometida. Quem não permitiu morreu aqui, no deserto. Você tem alguma dúvida que esse carinha vai morrer nesse deserto? Esse carinha de mente confusa morre no deserto. Por quê? Porque ele saiu do Egito. Mas a mente dele, aqui, ele era um escravo. Ele saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu dele. Esse cara, ele saiu da escravidão, mas a escravidão continua nele. Sabe aquele povo que saiu do Egito, mas o Egito ainda estava no coração deles e eles ainda sentiam saudade do Egito, né? Então nós temos que atravessar esse deserto e chegar nessa terra prometida, tá? Eu vou voltar a tela para mim agora, só um pouquinho. Vocês conseguiram entender que Deus, Ele quer mudar essa circunstância que você está vivendo? Você conseguiu entender? Só que mais do que mudar a circunstância que você está vivendo, Deus deseja mudar você, para que você nunca mais volte a viver nessa gaiola, nesse lugar de sequidão e de esterilidade. Você entendeu? Quem entendeu? Era isso que eu tinha para falar hoje. Amanhã a doutora vai entrar comigo, a Luduana vai entrar comigo e nós vamos continuar falando. Vamos continuar falando sobre esse tempo de ser livre, de liberdade e de libertação. Gente, esses gritos que vocês estão ouvindo é meus vizinhos. Eles acordaram. Até o cachorro se assusta. Vocês entenderam, gente? Ainda bem que eu já consegui passar a mensagem para vocês. Foi edificante para vocês essa live de hoje? De ser livre? Foi edificante? Deixa eu ver se eu consigo colocar um louvor. Alguém quer entrar, gente? Se alguém quiser entrar, fala, eu quero. Tem alguém aí que deseja entrar para falar? Sobre mente renovada, sobre como tem sido as lives para você. Quem tem algum testemunho e queira entrar, fala, eu quero. Fala, eu quero, que eu te convido. Deixa eu ver se eu consigo colocar um louvor. Foi edificante, Ju? Então tá.
Estamos indo rumo à terra que Deus nos prometeu. Estamos nos preparando para um 2021 sem precedentes. Nós vamos plantar esse ano para colher o ano que vem. Vamos plantar esse ano? Uhul! Uma mente renovada. Transformai-vos pela renovação da mente. Algo novo. Arder de novo. Derrubei vocês. Está valendo. Vamos viver algo novo, gente. Vamos viver algo novo. Quero conhecer uma nova vida. Que mais? O que você espera pro ano que vem? Escreve aí, o que você espera pro ano que vem? Para esse ano que tá por vir. A Priscila falou que ela quer uma nova vida. O que você quer que Deus acrescente nesse ano que tá por vir? Que área? Que área da tua vida que você quer que Deus transforme? É a tua família, teu casamento, tuas finanças, uma mente renovada. Deus, essa mente renovada você vai receber esse ano ainda. Esse ano. Estou perguntando para você, o que você quer viver de novo? Escreve aí, de uma forma profética. A Cristina vai viver uma renovação na vida familiar, na família. A Mari também. Na família. Quem aí quer viver uma vida financeira? Cura nas finanças. Todas as esferas. A obra de Jesus, ela é cabal, ela é completa. A Cris vai viver a conversão do filho dela. Sabe por que a Cris vai viver a conversão do filho dela? O filho da Cris vai ver tanto a glória de Deus na vida dela. Ela vai revelar um Deus tão maravilhoso, um Deus tão maravilhoso, tão digno de ser adorado. A Cris, a partir de hoje, ela vai começar a revelar um Deus que faz, que é poderoso, que pode todas as coisas. O filho dela vai olhar para ela e vai dizer assim: uau, que mulher é essa? Quem é o Deus da minha mãe? Eu quero o Deus da minha mãe. Até aqui, ele não se converteu ainda porque ele ainda não viu Deus como Deus quer se revelar para você. Porque o Deus que vai se revelar na tua vida vai ser tão poderoso que as pessoas, não é só teu filho não, toda a tua família. Deus vai te levantar como um sombreiro de refrigério e as pessoas vão vir para debaixo desse sombreiro. A Leda, ela vai viver uma renovação na vida financeira dela. O nosso Deus é o Deus do ouro, da prata. O nosso Deus, a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Para quê? Para que através da pobreza dele nós fôssemos enriquecidos. Ele carregou a nossa pobreza. Ele carregou com ele a nossa pobreza e deu a riqueza dele para nós. A Dona Maria da Glória, ela quer uma mente renovada. Para esse ano, uma mente renovada. E para o ano que vem, a conversão, amém, da família, do esposo. A Pri, na vida familiar, sentimental, financeira, profissional. A Lau, nas finanças e na mente. A Esther, na família, uma reconstrução em todas as esferas. Amém. Renovação na minha saúde. Amém. A Aline, eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus.
Vocês recebem? Vocês recebem? A Giza, né? Ela falou sobre a conversão, sobre salvação familiar do esposo. Gente, em nome de Jesus, renovação em todas as esferas da nossa vida. Cada esfera sendo tocada, sendo permeada, sendo restaurada. Todas as esferas, né, Vi? Todas as esferas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha com fogo, com poder. Que esse fogo do Espírito Santo comece a queimar todo mal, tudo que não vem de Deus, toda a ignorância, porque o que nos prende é a ignorância. O que estava aprisionando o meu filho naquela realidade que ele estava vivendo era a minha ignorância. Naquela tarde de frio, eu orei a Deus e eu falei: Deus, eu quero uma palavra. E Deus me deu uma palavra e o meu filho foi curado. Para a glória de Deus, o meu filho está curado, está desfrutando de uma vida em Deus. Deus faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Amém? Amém, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amanhã a Luduana vai estar aqui comigo e nós vamos introduzir vocês nesse processo aí de viver e de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Deixa eu me despedir de vocês com uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego e eu confio cada vida. Que o Teu sangue nos cubra, nos lave, nos limpe, nos perdoe de todo pecado. Que através da cruz de Cristo toda maldição seja quebrada das nossas vidas. Que aonde havia decreto de maldição, o Senhor transforme em bênção. Que nós sejamos invisíveis aos olhos do mal. Que somente o Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar no nosso espírito. Sela-nos. Sela o nosso corpo, alma e espírito, todas as esferas da nossa vida, seja selada, seja coberta pelo sangue do Cordeiro. E que somente o Senhor tenha liberdade para operar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Fica com Deus. Até amanhã. E nós vamos convidar o máximo de pessoas para estar amanhã com a gente na live, tá? Fica com Deus. Fui!